Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast. Também todos os tocadores de podcast. Logo mais na Plena TV a reprise. E disponível também em nossas redes sociais. Daqui a pouco a gravação deste programa de hoje com áudio e vídeo. São 7h08. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Campos amanhece com o tempo, só para conferir aqui para a gente não falar, porque eu venho cedo, chega a estar com sol, tempo parcialmente nublado neste momento. A previsão para hoje do Instituto Nacional de Meteorologia é de tempo predominantemente ensolarado e com a possibilidade de chuva no período da tarde. Ontem o tempo ficou nublado durante todo o dia praticamente e choveu à tarde e noite aqui pela área central da cidade. A previsão para Campos hoje, temperatura sobe um pouco, 31 graus de máxima, 23 de mínima, agora faz 24 graus. No programa de hoje com o Rodrigo Gonçalves da bancada, vamos conversar com Leon Gomes. Ele é vereador e presidente do PDT em Campos. Ele vem para falar dessa volta sua à Câmara Municipal, né? Ele é vereador titular da vaga e volta a assumir aí a sua cadeira, deixa a fundação, né, do menor, e nesse pós-impasse da LOA e na evidência agora da CPI da educação. A gente vai falar sobre isso, né, hoje com o Leon Gomes, as movimentações do PDT em Campos e também das possíveis intervenções. Existe aquilo legalmente ainda chamada intervenção branca. Legalmente também eu não sei se isso funciona, Leon. Depois você fala sobre isso. Sempre aconteceu muito isso, né? Os partidos já montavam sua legenda, de repente veio uma intervenção de cima, destitui tudo aquilo, enfim. Vamos falar sobre isso hoje. Projeção também sua, Leon, as urnas de outubro para a Câmara e também a Prefeitura. Então, seja bem-vindo sempre. Já já a gente traz o seu bom dia. Vamos só passar rapidamente aqui pelo portal folha1.com.br e atualizar as informações, né, para todos que estão nos acompanhando agora pelo rádio em 98,3 ou pelas redes sociais, enfim, pelo podcast também, ouvindo aí mais tarde. Muito bom ter a sua companhia, nossa gratidão aí pela sua audiência. No oferecimento de Coagro, a cooperativa dos produtores de cana de Campos e toda a região, de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, também com o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar. Baixe aí na lojinha de app do seu smartphone e já acompanha lá todos os resultados de exame. É muito fácil, assim, dá para qualquer pessoa acessar ali, fácil o resultado de exame, marcação de horário de atendimento, conferência lá, né, de todos os endereços do Laboratório Plínio Bacelar, da Clínica Vacina Plínio Bacelar também, e muito mais. Estado do Rio tem mais de 40 mil casos prováveis de dengue e 4 óbitos confirmados. O número já se aproxima do total de casos registrados em todo o ano de 2023. Estamos a 47 dias do ano, né? 31 com 16 e já, só para você ter uma ideia, com mais de 40 mil, né? E tem aquelas ainda subnotificações, aquela coisa, só em 2003 foram 51.526 casos.
com 46 dias desse ano, já passamos de 40 mil casos, 47 dias. Então, é provável que isso aumente muito e é um alerta aí para a população com relação ao mosquito. Cada um fazendo a sua parte, né? Com certeza vamos nos livrar dessa praga, dessa peste, desse mosquito. Coniflu aponta a fragilidade da indústria fluminense em 2023. Rosinha Garotinho pode ser lançada a prefeita de São João da Barra pelo MDB. A informação foi divulgada pelo site Agenda do Poder. Demolição do prédio do antigo Hotel Flávio em Campos tem continuidade. A rua Carlos Lacerda ainda não foi liberada aqui no centro, hein? Artérias registrou 48 acidentes e uma morte na BR-101 durante o Carnaval. Em destaque ainda, em 3 anos, Vladimir investe mais de 22 milhões de reais na agricultura. Vladimir coordenando o PP na região e estará na executiva estadual. O prefeito recebeu o convite em reunião no Rio com Ciro Nogueira e Dr. Luizinho. Interior do Rio com uma das tarifas residenciais de gás natural mais caras. A análise foi feita através de um levantamento da Firjan. Corpo de mulher encontrado às margens do Rio Muriaé, em Itaperuna. Pagamento do PIS/PASEP 2024 começa essa semana. Já começou ontem e segue hoje. Homem é preso por suspeita de tentar matar jovem afogado em São João da Barra. O caso aconteceu lá no Cais do Imperador, né? Às margens do Paraíba. Foi na quarta-feira aí, de cinzas. Estado do Rio monitora possível chegada de fugitivos de Mossoró. Informação foi confirmada quinta-feira pelo governador Cláudio Castro. Farol de Santo Tomé encerra verão com diversos shows locais. No sábado, na arena de shows, o grupo Promessa do Samba. No domingo, o trio será com Gil Paixão. Muito boa a programação aí com domingo aí com Gil Paixão. Com certeza, animação e agito aí de qualidade. 7h15. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado, do Rodrigo. Então, só para a gente focar aqui melhor, enquadrar aqui a imagem do nosso convidado, do Leão Gomes. Então, vou inverter aqui, Rodrigo, e trago o seu bom dia. Meu caro Rodrigo Gonçalves, bom dia, sempre muito bom, importante registrar aqui, né, a nossa sentimento de necessidade da sua presença nessa bancada sempre. Bom dia, seja bem-vindo, meu caro. Bom dia, Nogueira, um bom dia especial, Beto, um bom dia ao Leon, nosso entrevistado. Também um bom dia especial para todo mundo que acompanha a gente em 98.3, não só aqui na cidade de Campos, mas também nos municípios vizinhos. A gente entrando aí no último final de semana, vamos dizer assim, do Carnaval, né? Porque vai ter programação, como você falou, ainda nas praias da região, no Farol de São Tomé vai ter programação esse fim de semana. Também em Gruçaí, no Açu, também tem programação aí antes de, vamos dizer assim, de voltar à rotina normal aqui na cidade, né? Então, desejar aí um bom dia a todo mundo também que acompanha a gente pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. É sempre bom ter a sua presença, né? E agradecer especialmente ao Leon que ficou aí por cerca de um ano à frente da Fundação Municipal da Infância e Juventude, né? Quando ele saiu lá da Câmara a convite do prefeito para assumir a fundação, ele já tinha se proposto a ficar pelo menos um ano lá à frente da fundação, e claro que a gente vai falar, né, como foi esse um ano para ele lá, não só à frente da fundação, mas também à frente do CMPDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos de Proteção das Crianças e Adolescentes, né? CMPDCA, isso mesmo. Ele teve à frente também, participou dessa luta mais recente em relação à lei orçamentária anual, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o papel de destaque que o Leon conseguiu nesse um ano, integrando o governo Vladimir, e agora também nesse retorno à Câmara, né, que é um ano que o Leão saiu lá da Câmara no momento que a pacificação tinha sido feita. Ele pegou aquele momento todo de tensão antes da definição da eleição do Marquinhos Bacelar. Depois, quando as coisas deram uma acalmada na Câmara
o Leon saiu para a Fundação Municipal da Infância e Adolescência e agora ele volta nesse momento ainda, vamos dizer assim, de tensão, apesar de algumas conversas já feitas pelos dois grupos políticos de tentar aí, melhorar um pouco o clima na Câmara, mas que a gente já tem declarações, como a gente já falou aqui, né, de alguns vereadores, inclusive da base, que falam que é pouco provável que em ano eleitoral o clima melhore, né? E a gente já viu que isso já começou a ser evidenciado logo no início do ano com a CPI da educação sendo bastante divulgada, inclusive alguns vereadores estiveram na Secretaria de Educação atrás de documentos, disseram que ia tomar algumas medidas, e o Leon volta como líder do PDT na Câmara e também, eu acredito, né, que substituindo o Paulo Arantes nessa comissão, que era o suplente do Leon, que estava na Câmara e era membro, né, dessa CPI, né? Só para a gente contextualizar, não é que o PDT pediu a CPI, não. A CPI ela foi pedida pelos vereadores de oposição e naquela ocasião o PDT, por ser o partido que tem uma das maiores bancadas, tem direito a uma vaga na comissão. Então, por isso, o PDT compõe a CPI e o Leon vai poder falar um pouquinho melhor para a gente sobre isso. E, claro, né, já começo já com ele já pedindo para ele falar um pouquinho para a gente sobre esse retorno, a expectativa desse retorno e, ao mesmo tempo, uma avaliação, né, sua nesse período que você ficou lá à frente um ano, né, quase um ano, né, da Fundação. Bom dia, Leon. Bem-vindo. Obrigado pela presença. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Rodrigo. É um prazer imenso estar com vocês aqui novamente, né? Realmente a gente volta com bastante expectativas. Não tenho expectativa de pacificação, né? Eu acho que a oportunidade que nós tivemos de ter uma Câmara bastante... Uma Câmara que é possível você estar com um diálogo frequente, não é que nós não vamos dialogar, mas eu acho que a oportunidade que teve da pacificação não foi cumprida em nenhum momento. Então, eu acho que cada um cumpriu o seu papel como legislador, fazer aquilo que tem que ser feito, respeitar, né? Porque eu acho que muitas das vezes falta o respeito, até mesmo na hora de se pronunciar. Por muitas das vezes, eu acho que se todo mundo parar para ver e prestar atenção nas atas que foram lidas em dezembro, eu acho que muitas falas ali estavam vergonhosas, né? E eu tive a oportunidade de estar de fora observando a Câmara, né? Então, posso dizer que algumas atitudes, não vou generalizar, certamente está sendo reprovada pela população, né? Então, acho que a gente precisa cumprir o nosso papel como legislador. Eu não volto para ser inimigo de ninguém, graças a Deus eu não fiz inimizade na Câmara, a gente tem posicionamento diferente, eu sou muito pontual naquilo que eu tenho que fazer, eu não sou o certo para mim vai continuar sendo certo, o errado vai continuar sendo errado. Então eu volto para a Câmara para cumprir meu papel como legislador, terminar o meu mandato nesse ano de 2024, né? Como você mesmo falou, eu falei que ficaria aproximadamente um ano, né? E voltei, e aí eu tinha falado com o Vladimir em janeiro que eu retornaria logo após o feriado de Carnaval e fiz. Foi o que eu determinei, que já estava determinado por mim que eu iria voltar e estou voltando para isso, para cumprir o meu papel. Consequentemente, faço parte da CPI da educação, que Paulo Arantes estava, né? Então, quero agradecer Paulo Arantes por todo o empenho dele nesse um ano lá na Câmara, de estar também defendendo o grupo político, mas acima de tudo os interesses da população. Então eu queria que você falasse um pouquinho, né, desse um ano, vamos dizer assim, fora da Câmara, você já falou dessa impressão que você teve, mas de estar compondo o governo, né, num cargo que inicialmente talvez de extrema responsabilidade da Fundação, né, você está lidando com crianças e adolescentes, é uma responsabilidade muito grande, mas de estar integrando o governo. Como é que foi essa aproximação? Gostou do executivo? Era diferente do que você imaginava por conta de ter tido uma experiência só no legislativo? Como é que foi isso? Gostou da caneta? Para mim foi uma experiência muito boa, Cláudio, porque graças a Deus eu fiquei os primeiros 3 anos na Câmara, tive a oportunidade de apresentar os meus projetos de leis, aquilo que eu me propus a fazer quando eu estava em campanha, eu tinha falado que ia lutar,
E aí depois você vai para uma pasta para executar, né? E ter a experiência que eu tive de trabalhar com aquelas crianças, tanto crianças que não estão em acolhimentos, mas também as que estão em acolhimentos, faz você ter uma visão diferente. Inclusive faz você entender que o secretário ele não consegue atender tudo, talvez, que o vereador está pedindo, porque existe N demandas, né? E aí a gente consegue estar do outro lado e ver que a visão que eu tinha muitas vezes quando a gente pedia algo e tinha dificuldade de ser atendido, não é porque não queriam atender, é porque existem dificuldades, existem prioridades, né? E a prioridade sempre vai ser o interesse da população. E dentro da fundação, eu tive a oportunidade de viver coisas extraordinárias, né? Tanto ali dentro da própria Fundação Sede aqui, retornar com os cursos, que foram diversos cursos que nós retornamos. Conseguimos fazer a Fundação ser a única estrutura pública no município que tem um certificado Cisco, né, e um certificado internacional. Estamos criando, está em construção dentro da Fundação agora, o projeto de ecoterapia, né? Graças a Deus está tudo a vapor ali. Fizemos muitas coisas. Desculpa, perdão. Já está funcionando o Hector? Porque é um projeto muito procurado. Sim. Aliás, até por conta do resultado que ele oferece, né? Verdade. Estamos concluindo a obra, né? Participamos de um edital do Banco Itaú. O projeto que nós apresentamos para o Banco Itaú ficou em 4º lugar, então eles vão custear o projeto, né, e a construção ficou por conta do município, que estamos lá concluindo já. Acredito eu que até o final de março agora a gente está com o projeto concluído, né? E os acolhimentos, que a gente deu dignidade àquelas crianças, humanizamos os acolhimentos, estamos proporcionando, e acredito que o atual presidente Diego Augusto vai continuar proporcionando a essas crianças aquilo que muitas das vezes é cesseado delas. Então foi um ano assim bastante produtivo, foi um ano onde eu tive vivências que é ímpar, gostei, não vou falar que eu não me colocaria à disposição em outras oportunidades, né, porque foi uma experiência muito boa. Uma coisa é você estar por detrás sem entender a realidade, outra coisa é você começar executando as tarefas, e o executar as tarefas é encantador, e ver o resultado é extraordinário. Leão, você estava também mais recente, por conta de ser presidente da Fundação, à frente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa da Criança e do Adolescente, que é o CMPDCA, que teve uma atuação muito importante nessa questão da discussão da Lei Orçamentária Anual. Inclusive foi a partir do CMPDCA a provocação feita ao Ministério Público para que fosse direcionada uma atenção especial à questão das 13 OSCs, que eram as entidades aqui de Campos que oferecem serviços para crianças e adolescentes, e que naquele momento corria o risco de ficar sem o repasse já do mês de janeiro, por conta de não ter lá o termo de fomento assinado, né? E aí foi quando você levou aquela situação, pediu uma audiência lá ao Ministério Público, e a gente teve o desfecho que teve, mas queria que você avaliasse também essa situação, né? A importância do CMPDCA nessa luta, junto às entidades, claro, né? E o resultado, e como você viu todo aquele impasse da Lei Orçamentária Anual? Então, o CMPDCA era uma estrutura que eu não conhecia, né? Eu acho que poucas pessoas dentro da nossa cidade conhecem o Conselho Municipal e a importância que ele tem para garantir o direito e proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E eu tive a oportunidade de ficar esse um ano à frente do CMPDCA, e quando começou o impasse da LOA, né, lá no começo de dezembro, eu já havia provocado, entrando com uma ação judicial, uma ação pública na vara da infância, para mostrar para o juiz que, olha, nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldades. E quem vai pagar no final são as crianças. Por que que eu fiz isso, Rodrigo? Não foi por causa do governo, porque as pessoas muitas das vezes estavam politizando, querendo politizar e falando que todo o movimento que nós estávamos fazendo era do governo. Eu preciso entender o seguinte: eu tenho 8 acolhimentos. Desses 8 acolhimentos, nós temos no total quase 170 crianças. Crianças que tiveram seus direitos violados em todas as esferas. Crianças que tudo que elas têm hoje somos nós. A garantia do direito dela passa por nós. Então, quando a gente começa provocando o judiciário, provocando o Ministério Público, lá no começo de dezembro, foi justamente para que não faltasse o alimento, como faltou no início da gestão do próprio Vladimir, onde um determinado vereador era presidente e faltou a carne.
né? Coisas básicas. Quando eu chego na fundação, as garantias de direito das crianças estavam sendo violadas, indireto ou indiretamente, independentemente de quem viesse. E por mais que o prefeito falasse, cuida das pessoas, nem todo mundo vai ter o mesmo carinho, nem todo mundo vai estar à frente de um campo de batalha, porque talvez não conhece a realidade. Por que eu defendi tanto e continuaria defendendo? Porque eu sei o que é perder um pai assassinado no tráfico. Poucas pessoas sabem o que é isso. Eu vivi isso. Eu sei o que é você estar em uma área de vulnerabilidade. Eu sei o que é você ter os seus direitos todo o tempo violados, pessoas não respeitarem os seus direitos. Então, quando eu começo a provocar o judiciário, lá em dezembro, foi para apontar um problema que nós teríamos em janeiro. E aí, infelizmente, a visão do judiciário naquele momento é que não havia prejuízo. Mas a ideia nossa era evitar que o prejuízo acontecesse. Uhum. E que aconteceu. Nós entramos em janeiro com a LOA sem ser votada, a LOA não foi colocada nem em pauta, os contratos importantes, contrato que eu falo de higiene, contrato de alimento, contrato de carne, nós não tínhamos dinheiro para pagar os compromissos, porque não adianta, o fornecedor não vai fornecer durante um mês todo se você não tiver dinheiro. Não vai fornecer o que você precisa para garantir as necessidades básicas dessas crianças se você não tiver recurso. Então, quando nós vimos que o negócio ia estourar, retornamos no final de dezembro, fomos em São Fidélis direto a uma juíza, que nós tentamos recorrer da decisão do juiz aqui, né? Entramos com outro pedido. Eu fui em São Fidélis quase 5 horas da tarde, para tentar convencer a juíza a intervir na situação, mas não era para proteger grupo político, porque a ideia do prefeito Vladimir, não era proteger o grupo político, era garantir o bom funcionamento da cidade. Então, quando a gente faz isso, infelizmente tivemos novamente negado, recorremos de novo, subimos, foi para o Rio, o desembargador pediu para entrar em contato com ele, expliquei toda a situação, pareceu que havia entendido, mas também negou o pedido. Então, como que a gente poderia movimentar o tabuleiro? Era recorrer a quem defende essas crianças há mais de 20 anos, que é a doutora Nick, que é uma pessoa totalmente imparcial em relação à política. Então, eu levei para ela as demandas, estava todo o tempo abastecendo ela com o que estava acontecendo. Vocês botavam uma matéria no ar, eu ia lá, pegava a capa de vocês, mandavam para ela, olha o que está acontecendo. E aí nós conseguimos provocar o Ministério Público, a doutora Maria Estela também entrou, pediu uma reunião emergencial a ela, que foi a reunião do dia 11 de janeiro que aconteceu, e essa reunião foi muito boa. Boa por quê? Porque no meio da reunião, quem aparece é o subprocurador da Câmara, na reunião, pedindo para participar, para assistir como espectador. Mas, o subprocurador vai numa sessão no Ministério Público, uma reunião no Ministério Público, e vai ficar como espectador somente ouvindo? Não, chamamos ele para o debate, chamamos ele para entender o que estava acontecendo, né? E palavras dele, ele falou que a questão era política. Não fomos nós que falamos isso. E aí nós começamos questionando quais são os problemas. Foi falado que o prefeito não respondeu os pontos frágeis que estavam na LOA. E aí nós provamos por A mais B, com documentado, que o prefeito, a doutora já tinha isso, que eu já havia pedido do Tulane, já tinha mandado para ela, que o prefeito respondeu, o prefeito respondeu começo de dezembro, dia 4 de dezembro, e todo mundo estava inerte relacionado a isso. Então, quais são os impactos que isso iria causar? Quando falava de falta de pagamento, não era uma jogada política. Quando falávamos das garantias do direito das nossas crianças e adolescentes, não era uma jogada política. E graças a Deus, Rodrigo, as instituições, é muito difícil você conseguir ser governo e ter um bom diálogo com a sociedade civil, muitas das vezes, porque por muitas das vezes só olham também o representante do governo como uma pessoa política. Mas nós conseguimos ter um bom diálogo com as 3 instituições. E sim, começamos a movimentar para que elas lutassem pelos direitos delas. Porque, afinal de contas, nós estamos falando das instituições que iriam parar. A PAI, a PAP, a POI, Meninos de Ouro. Especialmente essas 3 instituições que cuidam de pessoas especiais, que eu já fui usuário, meu filho já foi usuário de uma delas. Então nós sabíamos o prejuízo que isso iria causar. E as instituições compraram a ideia. Mas não foi comprar a ideia do Leon. Compraram a ideia da essência que elas têm.
de lutar e garantir o direito dessas crianças. Foi por isso que nós fomos para as ruas, foi por isso que nós fomos para a frente das câmaras. Infelizmente, alguns tentaram banalizar, falando que era uma massa de manobra, mas, como eu falei, é muito fácil você estar sentado numa cadeira dentro de um gabinete e não ir para a rua. Eu gostaria de saber quais desses foram, durante os 4 anos que está completando agora, dentro de uma instituição dessa para enxergar a realidade. Quais desses viram quais são as necessidades das crianças, que muitas das vezes tudo que tem é aquela instituição, o alimento que tem é dentro daquela instituição. Não foram. Então você brigar por algo estando fora do processo é fácil. Você pode falar qualquer coisa e achar que vai colar. Outra coisa é você entrar dentro do processo, conhecer a realidade, quero ver se o discurso permanece o mesmo. Não, naquele momento falavam que tinham 2 situações diferentes. Por exemplo, a questão dos acolhimentos que você colocou. Falava-se que naquele momento que aquela situação se resolveria com a questão do 10º, por exemplo, que até foi feita uma proposta, né? O próprio presidente da Câmara esteve no Ministério Público e apresentou uma alternativa para que não fossem parados esses pagamentos, que depois chegou a ser admitido até por integrantes do governo que poderia ser a solução para essa questão vamos dizer assim, desses pagamentos, mas que não atenderia naquele momento às instituições, porque elas sequer tinham o termo de fomento assinado. Eram 2 situações distintas. E pelo que eu entendi, o que definiu de fato essa questão foi justamente o fato dessas instituições não serem atendidas sem a LOA. Foi isso realmente que aconteceu? A lei era clara, né? A lei fala que nós só poderíamos assinar o termo de fomento com um orçamento. O orçamento é o quê? É o governo garantir que teria a verba para custear essas instituições. Então, se o governo não tivesse a lei orçamentária aprovada, não tinha como garantir o custeio dessas instituições. E a lei fala que só poderia assinar esse termo de fomento através disso. Então, quando nós falávamos que, inclusive, foi quando começou cogitando isso, eu corri para o Ministério Público e mostrei, levei documento, levei lei, falei para a doutora, porque como que eles estavam... É fácil resolver. Eu ouvi um vereador discussando na Câmara, e ele falando, não, vocês trazem aqui, é tudo balela, é tudo conversa fiada, estão falando que as instituições vão ficar desassistidas. Gente, eu estou falando de uma casa legislativa, que não conhece a lei. Aquilo que está no papel, a lei é para ser lida e ser interpretada, mas não interpretada como eu quero. Ela tem que ser interpretada conforme ela é. Então era claro aquilo dali. Não tinha como pagar as instituições com o 10º. E ponto. Você fala que teria que ter um orçamento. E aí, detalhe, nós estamos falando de... E aí chegou a cogitar, Rodrigo, alterar a lei para ter permissão para utilizar o 10º. Cara, como você vai pegar... Se a gente está discutindo a LOA, como você vai lá na LDO, uma pauta vencida, trazer ela de volta, ressuscitar ela? Não seria mais fácil ter discutido a LOA? Não seria mais fácil fazer a emenda na LOA? Mas perderam-se todos os prazos, como vocês sabem, né? Tudo que tinha de ser feito não fizeram, né? Os acordos aconteceram dentro do Ministério Público. Se não fosse o Ministério Público, nós não teríamos a votação da LOA, né? E aí, a gente sabe de tantas coisas que falaram da população, mas nós tivemos lá o remanejamento de 20% da Câmara, nós tivemos lá o aumento no acordo que foi feito da Imugli, né? Então, tantas, e é muito fácil você se abster de uma votação. Se você é contra, é contra. Se você não é de acordo, tem alguma coisa que não condiz, você tem que votar contra. Quando você se abstém de uma votação, é quando algo você tem dúvida. Mas eu acho que as posições de um lado ou de outro eram muito claras. Quem era contra e quem era a favor, e ponto. Então, são situações que estavam acontecendo que não estavam pensando em um todo. Então, falar que é só pegar, trazer aqui, como ficaria? Você tem que toda a pauta você tem que levar para a Câmara para votar. Quando falam que não tem os valores corretos dentro da lei, da LOA, aí a gente tem que parar e pensar. O que tentaram fazer na LDO? Tentaram fazer na LDO aquilo que foi levado para a LOA, que aí atingia a Câmara. Mas não é que a Câmara não teria orçamento, não. Só que aquilo que tentaram fazer na LDO, que o governo, para fazer qualquer remanejamento, teria que trazer para a Câmara. Imagina só, você tem que comprar materiais emergenciais dentro de um hospital, de uma cirurgia emergencial, e você tem que apresentar um projeto de lei para a Câmara autorizar o remanejamento, caso não esteja aquilo dali dentro da lei orçamentária. Imagina só como seria. Aí, quando o lado se inverte, eu acho que a estrutura Câmara
né, não é maior do que a cidade de Campos, você consegue talvez atrasar, porque qual é a demanda emergencial que tem na Câmara? Então é mais fácil você pegar, se tivesse que ser, apresentar toda vez um projeto de remanejamento dentro da Câmara, do que o prefeito ter que apresentar um projeto de remanejamento toda vez para comprar qualquer coisa. E aí, quando os lados invertem, aí o discurso muda. Mas aquilo que tentaram fazer com o governo foi justamente isso. Engessar, sim, era engessar. Quando você fala que tudo que você for remanejar tem que trazer para a Câmara para discutir, nós não estamos falando de um espaço, não. Como é a Câmara Municipal, nós estamos falando de uma cidade. Né? Então, quando a gente discutia sobre isso, naquele momento, era justamente mostrando, olha, são 2 pesos e 2 medidas. O que era importante agora já não é mais. Isso é fácil ser aplicado dentro do município, agora dentro da Câmara não é. Né? Então, acho que as discussões num todo, tinham de ser mais coerentes. Eu não concordava, estando fora, eu não concordava com essa questão de tudo o prefeito tem que agora apresentar um projeto de lei para que seja discutido, ou agora não vamos votar a LOA, vamos mudar a LDO. Mas quando fala isso, né, você falava muito que às vezes abrir mão do papel do vereador de fiscalização, de fiscalizar. Uhum. Como que você avalia isso? Rodrigo, nós temos 25 vereadores, correto? Nós temos, se eu não me engano, 24 ou 25 comissões. Comissão da saúde, da educação, da criança, do adolescente, do idoso. Para que existem essas comissões? Fiscalizar, cara. É cada um fazer o seu papel, cada presidente, componente das comissões, cumprir o seu papel, vai fiscalizar. Vai para a rua. Se tiver algum erro, se tiver algum recurso investido de forma errada, que essas comissões apontem, convoque judiciário, convoque o Ministério Público, leva para dentro da plenária, convoca uma audiência pública, faça alguma coisa. Eu acho que um discurso de fiscalizar um projeto, você tem como fiscalizar um projeto? É uma questão de coerência. Você fiscaliza papel desde quando? Quando ele nem existe. Um projeto de lei é um projeto de lei. Você pode fiscalizar o que está contido nele a partir da aprovação e da aplicação dessa lei. Aí você tem que fiscalizar. Então, acho que é um discurso muito frágil de fiscalizar a LOA, um projeto dentro da casa. Tudo que poderia ser feito, como nós falávamos, era o quê? Fazer as emendas. Não apresentaram, vai ter que ser do jeito que estava mesmo. E aí, a partir daí, então quer dizer, se conseguisse alterar, tudo que tivesse que alterar dentro da LOA, não iria fiscalizar? Não, eu consegui colocar tudo que eu queria colocar dentro da LOA. Agora o prefeito aceitou tudo, o grupo político do prefeito aceitou tudo, aí agora a gente pode ficar 1 ano dentro desse projeto orçamentário sem fiscalizar nada porque está tudo dentro da LOA. Não, as comissões são para isso. A comissão da criança vai fiscalizar as verbas destinadas para as crianças. Da saúde vai fiscalizar a verba destinada para a saúde. E assim vai. Então falar para mim, ou ouvir aquele discurso que nós temos que fiscalizar projeto, papel que está tramitando dentro da Câmara, é no mínimo incoerente isso. Então, acredito que, no meu ver, na minha opinião, era um discurso muito frágil, né? E fiscalizar, você só consegue fiscalizar você indo até os lugares. Tinha gente querendo fiscalizar as verbas voltadas para as crianças e adolescentes, mas não foi dentro de uma instituição filantrópica durante os 3 anos. E aí? Não, isso aí eu presenciei. Tinha vereador confundindo o que era o recurso do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente com a Fundação Municipal da Infância e Adolescência. Uhum. Né? Não está dentro da fundação os recursos para as entidades, mas não estava mesmo, porque das entidades é o fundo municipal. Né? A fundação ela recebe os recursos, né, anual, e aí desses recursos, né, já vai uma verba para o fundo, destinada para o fundo, né, que estava orçada em 5 milhões e 32, né, que foi o acordo que a gente conseguiu depois de 6 anos, mais de 6 anos, né, uma instituição sem receber um reajuste. A gente saiu de 4 milhões, na verdade foi 3 milhões 981 mil, e a gente conseguiu ainda assim fazer suplementações, né? E quero agradecer desde já ao prefeito Vladimir por ter essa sensibilidade, também ao controlador Rodrigo Rezende,
conseguimos fazer uma suplementação de saindo de 3.981.000 no ano de 2023. Conseguimos investir nesses projetos 4.666, se eu não me engano, 661, saindo para 5.031. Conseguimos uma captação de recursos. Quando o trabalho é sério, algo que nunca aconteceu no município, pelo menos que nunca, falaram para mim que nunca tinha acontecido. Nós conseguimos, com uma empresa do Porto do Açu, uma captação de mais de 1 milhão. Então isso é um ganho muito grande. Isso mostra que o CMPDCA mostrou a cara, mostrou o trabalho durante esses 10 meses que nós estávamos lá e passou a ter credibilidade. As empresas começaram procurando. Vamos marcar, né, agora o presidente atual vai marcar a reunião, mas me propus ir junto com algumas empresas do Açu, porque nós temos uma verba que a gente pode de captação de recursos de mais de 18 milhões de imposto de renda. Graças a Deus saímos de 90 mil, que foi agora do ano passado, para mais de 1 milhão, quase 1,5 milhão, né, de fomento de empresas privadas. Então a gente precisa fazer as coisas acontecerem com seriedade. Eu acho que quando você fala assim, a fundação. E outra coisa importante também, tem 700 mil, um exemplo, 700 mil para o Hospital São José. Eu acho que todo vereador deveria saber que é necessário ter algum valor para criar-se uma rubrica. Ponto. Por isso que existe o remanejamento. Primeiro você cria a LOA, ela foi criada, vai ser aprovada, tem que ter lá algum valor para criar uma rubrica para aquela pasta lá, e a partir daí nós temos o quê? O remanejamento. Para que você aprova remanejamento se você não pode remanejar? Então, a interpretação estava equivocada. Então, se eu tenho lá 700 mil, mas eu sei, a gente tem ciência que o Hospital São José em um ano não vai gastar só 700 mil. Mas precisa se criar as rubricas das pastas. E aí faz esse remanejamento. Mas por que não existe um planejamento melhor disso? Se sabe que ali existe uma demanda. É porque a gente percebeu, e isso foi colocado também por algumas pessoas, que, na verdade, a lei orçamentária, no caso a LDO, quando surge lá antes da lei orçamentária anual, muitas vezes ela é meio que repetida, só com alguns azuis. Há mais de 10 anos, segundo falam, é a mesma, não tem muita alteração. É muito usado também um termo, que é uma peça fictícia. Sim. É uma peça fictícia, não é uma peça exata. Mas por que não uma peça... Se não exata, porque aí são números, essa coisa que podem variar de arrecadação de um mês para o outro, essa coisa. Você não sabe quando é que vai começar uma guerra na Rússia, na Ucrânia. Né? Você não sabe quando. Mas, tanto pode para cima quanto para baixo, a arrecadação do município. Mas por que não se pensa em tentar fazer isso o mais próximo da realidade possível? Será que é possível fazer isso? Justamente para não acontecer esses ruídos que aconteceu. De falar, tinha R$50 no fundo de qualificação e emprego. Mas os ruídos acontecem. Vamos para dentro da política, né? Eu acho que no Brasil, não é Campos, não. Se você for lá pegar a LOA do governo federal, todas elas têm o mesmo molde, da mesma forma, e todas elas têm um remanejamento por causa disso. Porque nós estamos falando de valores que não existem, né? É uma previsão de quanto pode entrar, né? Então você tem peças fundamentais ali que não podem ter... Um exemplo, ele estava falando do Hospital São José, porém, se eles falassem da estrutura da saúde, o Hospital São José não é algo à parte. Igual o Fundo de Qualificação e Emprego, você tem a Secretaria de Trabalho e Renda, de qualificação. A Fundação Municipal da Infância e Juventude, 30 milhões. Mas aí tem lá um projeto da fundação lá que está R$100. Mas qual é o valor aplicado dentro da estrutura da fundação? 30 milhões. Que eu posso movimentar isso dentro daquela estrutura. Então eu não posso discutir o Hospital São José de forma isolada. Eles têm que pegar o número no todo. Qual era o número que a saúde estava sendo aplicado para dentro da saúde? Então são discussões que nós temos que ter coerência, nós temos que parar e pensar. Então quando fala assim do Hospital São José, é como se o Hospital São José não fizesse parte da saúde. Mas faz. Então, quantos milhões estava de investimento na saúde? Tá o projeto da educação. Podia ter tanto aqui. Mas qual é o valor que está lá sendo previsto para a educação no geral? É por isso que nós temos remanejamento para pegar agora essa distribuição desse valor que está concentrado na estrutura principal e redistribuir. Porque nós estamos falando de valores que vão entrar, nós estamos falando de um royalties que pode cair, nós estamos falando de uma verba de alguma aplicação que pode não chegar. Nós estamos falando das prováveis emendas que o prefeito pode conseguir.
Então, quando fala que é uma peça fictícia, é justamente por causa disso. Porque nós estamos falando de valores que ainda não estão nas contas. Mas você acha que a partir dessa discussão toda que houve, da LDO e da LOA, isso vai chegar de forma diferente? Porque daqui a pouquinho já está chegando de novo. Rápido, não, né? daqui a pouco já tem que estar lá. A LDO já tem que estar. Ela tem que ser votada antes do recesso. A LDO. De junho, né? Tanto é que ano passado não teve recesso, que ela não foi votada a LDO. E foi onde começou todo o impasse lá. Já vai ter que agora. Você acha que a partir de tudo que aconteceu vai ser pensado de forma diferente? Isso vai ter algum tipo de mudança, algum tipo de impacto? Rodrigo, como eu falei para você, a discussão ela tem que ser em um todo. O problema é que para politizar a situação, discute de forma isolada. Eu repito, se chegar para a gente lá, a saúde vai ter, dá um número qualquer aqui, 200 milhões. Eu vou entender se o Hospital São José, se a UPA tiver, se a UBS tiver com 100 mil, eu vou entender que a saúde não vai deixar faltar para São José. Porque imagina só, se cada pasta trabalhar estrutura por estrutura, como vai ficar essa peça? Até para a gente analisar. Imagina só se a educação pegar aqui estrutura por estrutura dela e falar assim, como nós vamos analisar isso? Então, o que nós temos que fazer como legisladores, é fiscalizar, estar em cima da aplicação, saber o que está acontecendo, o que não está acontecendo, obrigar que a estrutura principal não permita faltar o fomento para suas vertentes ali, né? Então, acho que é uma questão, eu repito, eu não vejo, eu vejo que tem que ter alguns alinhamentos, sim, como tudo tem que ter um alinhamento, tudo tem que ter uma reformulação, tem que ter algumas alterações, tem que ter qualquer estrutura, qualquer esfera tem que ter, mas eu acho que quando se for discutir LOA, eu acho que nós como legisladores temos que discutir a LOA num todo. Não é pegar pontos que nós temos como frágeis, né, para tentar de alguma forma fazer o que aconteceu aí. Então acho que são coisas que nós temos que aconteceu ali então? Política. Isso não foi fala minha, não. Tá? Se a gente for pegar, claro, quando eu falo, o subprocurador chega numa reunião, ele fala que... O próprio Marco Bacelar gravou o vídeo, tá gravado, todo mundo tem, que ali é uma ação política. É uma ação política. Então, assim, eu acho que o meu discurso foi o seguinte, eu acho que nós temos que usar a política, sim, porque a política faz parte do jogo, mas a partir do momento que essa política, ela que deveria garantir o direito, ela está violando os direitos, nós temos que botar um ponto. Eu não sei se desculpe se ia terminar. Não, eu não, assim, se tem alguma coisa boa nessa LOA, na minha opinião, é de que eu nunca vi, e aí alguns casos até ruins, mas pelo menos se falava das pessoas falar, não aguento ouvir mais falar de LOA. Acho que houve um engajamento da população nessa sopa de letrinhas que são essas coisas que nós temos aqui no Brasil, não é só de Campos, LDO, LOA, a população acaba ficando desestimulada ou com preguiça mesmo de querer se interessar sobre isso. Mas dessa vez eu não sei se você pensa assim, houve um engajamento muito grande. Toda vez que alguém falar sobre LOA agora, em qualquer reportagem, qualquer post, qualquer comentário no rádio, jornal, falar, já sei o que é LOA. Isso, para mim, eu acho que foi um fato positivo. Você que pode aproveitar alguma coisa dessa novela toda. Mas aí eu te pergunto, não sei se para essa legislatura vai ser possível. Não é possível montar uma proteção para que esse tipo de situação não aconteça mais? Ô Cláudio, eu acho o seguinte, foi bom você falar sobre essa questão que a população ouviu falar da LOA, né? E aí nós temos um grande perigo, né? Quando a população ela ouve falar de um tema, mas as informações não chegam para elas conforme deveriam chegar. E aí cabe a nós, como legisladores, levar para a população a informação correta. E aí, quando a gente tenta confundir a cabeça da população, a gente vai ver o momento que nós estamos vivendo no Brasil. Um país que se acha, muitas das vezes, politizado, mas que, na verdade, não está politizado, né?
defende algumas coisas de um lado e de outro, mas não entende do assunto. E aí tudo que se fala, compra e vai para uma briga que talvez não tenha conhecimento nenhum. Então a gente tem um lado positivo, que as pessoas passaram a ouvir falar da LOA. Acredito eu que isso vai chamar mais as pessoas para dentro das sessões, né, que eu acho importante a população participar. Eu acho que as discussões, enquanto nós deixarmos que os interesses políticos falem mais alto do que o interesse da população no geral, e aí, repito, qual é a diferença do Vladimir, independentemente de qualquer outro governo que eu já vi na cidade? Qual a diferença do prefeito Vladimir? É que ele está dentro dos processos. Ele está nas periferias, ele está dentro dos lugares que ninguém vai, ele está em contato com as pessoas que ninguém estão. Eu acho que a discussão da própria LOA vai mudar dentro da Casa de Leis quando nós, vereadores, estivermos dentro de todos os processos. Quando não tem como eu ir em tudo, mas cada comissão fazer a sua parte e trazer para nós justamente o teor dos debates, dos acontecimentos, nós vamos estar analisando as coisas com mais cautela. E aí a blindagem acontece quando nós nos tornamos legisladores ou o executivo se torna tão participativo como o prefeito Vladimir é. Então a blindagem só acontece daí. Quando você briga por algo, estando fora, olhando, uma coisa eu nunca vi o Rodrigo. Aí você vai para mim e fala assim, olha, cara, Rodrigo é assim, assim, assim. Muitas vezes a gente não gosta de pessoas pelo que alguém falou da gente. Aí conheci o Rodrigo. Quando eu conheço o Rodrigo, eu falei, pô, caraca, eu acho que o Cláudio tá equivocado, é totalmente diferente. É muito pior do que eu falei, né? Não, eu acho que você tem que conhecer. Sim. Para você discutir sobre qualquer pauta, você tem que estar dentro. Um exemplo, cara, o tal do fofoca sempre foi terrível, né? Agora, com os grupos de WhatsApp aí agora ficou ultra terrível. Tem vereadores que dominam determinadas pautas, alguns utilizam desse controle que eles têm em determinada pauta para usar de forma negativa, mas um exemplo, eu tenho coisas que eu ouço o vereador Antônio de Matos falar, que eu não tenho domínio, mas o cara tem domínio no que está falando. Então, poxa, e ele vive aquilo ali que ele está falando. Aí quando vai falar lá de inclusão dentro da Câmara, é lógico que todos os vereadores estão ali para trabalhar sobre a inclusão, mas eu vivo a inclusão, eu estou dentro do processo. Então eu sei o que eu estou falando, e quando você está vivendo, a sua visão muda. A única forma de brindar, e essa brindagem, Cláudio, ela tem que ter um único intuito, a garantia de direitos da população. Então você só vai garantir esses direitos quando você vive. Quando você deixa de fazer videozinho o tempo todo nas redes sociais, videozinho de brincadeirinha, de dancinha, disso, daquilo outro, e você vai viver a realidade do povo. Essa é a diferença do governo Vladimir Garotinho. Ele vive a realidade das pessoas. Eu fui com ele em Cidade Luz e uma mãe atípica estava lá precisando de uma ajuda, ele entrou na casa daquela mãe. Não queria saber se a casa era bonita, feia, se teria o que comer, se não teria. Entrou e viu a realidade. Então, assim, a única blindagem que nós temos é essa que o governo está fazendo hoje. Vivendo a realidade. Vendo uma primeira-dama que sai de dentro da sua casa e está todo o tempo na rua. Aquilo dali não é cena, não. Aquilo dali é ela. Entendeu? Então isso tem que acontecer com frequência. Isso tanto no legislativo como no executivo. Não adianta só algumas pessoas fazerem isso. Eu sei que a gente tem um intervalo, mas a gente precisa falar porque o Leão citou bastante em relação ao trabalho das comissões. E a gente tem visto agora a Comissão de Educação com a questão da CPI. Posso fechar só uma asinha da LOA? Me permite? 7h54. Quer fazer o intervalo e trazer CPI depois ou vamos emendar a CPI direto? Não, pode fazer intervalo. Só uma asinha da LOA. Que hoje a gente vai voltar depois, quando a gente for falar da avaliação da eleição de Vladimir, Câmara, então a gente vai saber também como é que ele acredita que vai ser esse impacto da LOA na questão eleitoral, entendeu? A gente vai voltar a falar. Então vou deixar minha pergunta para depois. Não, mas pode fazer. Não, mas aí vai antecipar a pauta. A minha pergunta é, para você, nesse embate da LOA, houve vencedores e vencidos? Quer responder no próximo bloco? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Então vamos tomar um café. São 7h55 em Campos. E você falava, Rodrigo, sobre justamente isso. Falamos sobre as comissões, se quiser concluir seu raciocínio. Não, é exatamente isso. A gente vai falar agora desse, né, de todos a questão do impacto, né, dessa LOA também, na questão da avaliação do governo, vai falar de outras coisas aí, a gente emenda para fazer exatamente o que estar nesse primeiro bloco, que é esse movimento seu de saída da fundação, o motivo, que aí as pessoas que não entenderam vão poder entender através de você. Okay. 7h56 em Campos. Não, legal, sabe o quê? O Leon, Rodrigo, você que está nos ouvindo, tem vários comentários e lá no YouTube
que é bacana. Que, na verdade, o que acontece? O YouTube é um aplicativo exclusivo para vídeo. O Face se adaptou, o Instagram se adaptou, mas o YouTube, ele tem mais qualidade, tem mais... nossa imagem fica mais bonita, eu fico mais bonito ainda. Então, o Rodrigo fica mais bonitão, você também, vou quebrar seu galho, Léo. Mas lá no Face também tem vários comentários, eu vou aproveitar e agradecer a todos, daqui a pouco a gente vai, ao longo do programa, trazendo também. São 7h57 em Campos, a gente volta a seguir com o Folha no Ar, oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Tem uma dica agora aqui da Nauta XP. A equipe da Nauta XP é especializada, dá aula de investimento com rentabilidade e com segurança, porque além de rentabilidade, o que a gente quer para o dinheiro da gente é segurança. Então, aproveite, fique por dentro aí de como investir melhor com a equipe da Nauta XP. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. O Ibovespa tentou nesta quinta-feira recuperar parte